Fórum GRI de Fundos Imobiliários 2022, o evento está fantástico e o Clube FI vai aproveitar para levar muito conteúdo e conversar com muita gente boa, né, para levar esse conteúdo até você. Agora eu e você vamos conversar com o Rodrigo Medeiros, analista, sócio do Desmistificando FI, o mais cirúrgico dos analistas, como eu sempre falo, eu sempre brinco. Medeiros, a gente sabe que o mercado imobiliário tem seus ciclos, mas você uma vez traçou muito bem o ciclo do mercado de CRI, né? Perfeito, perfeito. Em que fase a gente está desse mercado de CRI? O que vem pela frente? Qual seria a próxima fase do ciclo dos CRIs? Legal. Obrigado, Arthur, pelo convite. Obrigado o Clube FI aí, parceiro de longa data, pela oportunidade de estar aqui no GRI e poder falar um pouquinho com vocês. Essa ideia do ciclo do mercado de CRI, né, dos FIs de CRI, ele é muito interessante porque ele acaba tendo, às vezes, uma descorrelação com um pouco com os fundos de tijolo. Eu costumo dizer que é o seguinte, que nada é isolado. Os juros não sobem porque o Copom decidiu, eu quero subir os juros sobem porque a inflação está muito alta. E quando a inflação está muito alta, os fundos de CRI costumam entregar rendimento muito alto. Infelizmente, nós ainda temos uma leva de investidores que olham muito para dividend yield. Ele olha para o rendimento muito alto e ele fica muito feliz. E justamente é naquele momento que a inflação está mais alta, o rendimento do fundo de CRI está entregando muito, os juros começam a subir e quem começa a sentir o impacto é o fundo de tijolo, porque o rendimento dele não sobe e ele acaba sentindo muito esse impacto na desvalorização da sua cota. Mas nós temos o efeito contrário, quando os juros começam a subir muito, a inflação tende a ser controlada. Bem, pelo menos esse deveria ser o cenário que se espera. Então, esse foi o ciclo que eu tracei lá atrás. Quando os juros começam a subir demais, a inflação cai. Ao a inflação cair, esse rendimento cai. E aí aqueles fundos de recebíveis que ainda não tinham sentido o impacto da alta dos juros, eles sentem um pouco. Não tanto às vezes quanto o que o tijolo tinha sentido, mas eles sentem um pouco. A sensação que eu tenho, a visão, a leitura que eu faço hoje é essa, que realmente nós estamos nesse momento. A inflação caiu por motivos até um pouco adversos do que os juros, né? Na verdade, nós tivemos uma queda da inflação muito provocada pelo corte de impostos, e aí você tem a redução dos rendimentos dos fundos imobiliários e acaba que a cotação sente um pouco. Qual que é a expectativa agora, Arthur? É que os juros continuem um pouco mais altos ainda. Você até estava conversando agora com o Levi e ele ainda falava, só mais alguns meses ainda nesses juros, nesse patamar. Até porque há um delay, né, entre o Copom subir os juros e isso refletir na economia, porque a deflação que nós observamos hoje é por outros motivos. Então a tendência é que os rendimentos dos fundos imobiliários ainda sigam, de certa forma, um pouco mais controlados. E aí isso vai fazendo com que a cotação não tenha, às vezes, aquelas explosões como nós vimos em 2021, o fundo de imobiliário sendo negociado a 50% acima do valor patrimonial. Essa é a grande verdade. Só que tem um outro lado, que aí começa uma outra parte do ciclo, porque a minha ideia do ciclo foi essa, tudo se interconectando. Ok, eu tenho os juros altos, a inflação começa a ceder, o rendimento começa a ficar mais baixo. Só que fundo de recebíveis, diferente do fundo de tijolo, ele gira todo mês a carteira, obrigatoriamente. E quando eu falo girar, não é vender a carteira, né? Ele recebe a amortização dos CRIs todos os meses, então todos os meses ele compra novos CRIs. Há um ano atrás, ele comprava CRI ao quê, Arthur? Um high grade, 5% mais IPCA. Hoje está saindo high grade a 7,2 mais IPCA. Então nessa fase ele renova muito a sua carteira com juros mais altos. E aí o que acaba acontecendo nesse ponto? Quando você tem uma queda da taxa de juros novamente, você tem esses CRIs, esses títulos que estão dentro dos fundos de papéis, tendo uma valorização. Então você acaba tendo uma valorização maior do seu valor patrimonial. Né? E aí isso acaba beneficiando um pouco os fundos recebíveis. Então quando você cai os juros, o fundo de tijolo acaba valorizando. Só que o fundo de tijolo, o que ele acaba tendo? Ele tem uma dinâmica em que normalmente ele antecipa bastante a queda da taxa de juros. E o fundo de recebíveis, muitas vezes, pelo menos o que foi acompanhado no passado, ele não antecipa tanto. Aí quando os juros caem, aquele valor patrimonial começa a subir, essa sempre foi a minha expectativa, você vai fazer essa valorização do VP e provavelmente você vai levar isso a uma valorização de mercado e também você vai ter um rendimento muito maior. Né? Você imagina, vai lá, daqui um ano, quem sabe, nós tenhamos aí juros reais de 5%, 4,5%, um sonho, né? E você tem fundo com CRI de 7,5%, high grade. Puxa, você tem uma dinâmica completamente diferente. Agora é importante falar que eu escrevi esse artigo em 2017, né?
Precisa sempre revisitar e atualizar, né? Em 2017 o nosso mercado de fundos de CRIs era desse tamanho, né? Hoje o mercado de fundo de CRIs é 42% de FIIs. Então você tem algumas dinâmicas, algumas estratégias que acabam mudando. Mas a dinâmica que eu pensei lá atrás foi exatamente essa. Legal. Pegou, né? A gente está gravando aqui, praticamente novembro de 2022, mas não importa, você pode estar vendo isso em 2025. A ideia é da observação empírica, o que gera um ciclo e você vai aprendendo a investir cada vez melhor. Medeiros, você já tem o seu tradicional relatório de fundo imobiliário e há algum tempo lançou um produto de ações. Perfeito. Então, vou fazer aquela pergunta que todo mundo deve fazer. Fundo imobiliário ou ações do setor imobiliário? Legal. Dinâmicas diferentes, Arthur. Hoje, você frisou bem, nós estamos em novembro de 2022. Fazendo uma observação e uma análise, você vê muito mais desconto nas ações de real estate, então nas ações imobiliárias, tanto as de properties quanto as de construtora, do que um fundo imobiliário propriamente dito. Mas são propostas totalmente diferentes. O fundo imobiliário te paga rendimento, o fundo de tijolo o ação, ela vai te, na verdade, proporcionar ali um crescimento, muitas vezes uma construção. Não frisa tanto, não tem um foco tão forte em distribuição de rendimento. Então o investidor ele tem que saber um pouco equilibrar isso. Essa é uma longa discussão, né? O que é melhor, né? Uma ação ou um fundo imobiliário? E eu costumo dar a seguinte explicação, muito simples. Uma ação tem uma expectativa de dar um resultado maior do que um fundo imobiliário. Isso é muito simples. Recentemente nós tivemos um fundo que comprou alguns imóveis de uma companhia aberta, e ela comprou esses imóveis e alugou de novo para a companhia. Você é o CEO da companhia. Você vai vender os imóveis para um fundo imobiliário e alugar dele de novo, acreditando que aqueles imóveis vão dar mais lucro do que a tua companhia? Não faz sentido. Você não faria esse negócio. A tua expectativa é que você dê mais lucro. Só que nessa expectativa de dar mais lucro, você está assumindo muito mais riscos. Porque se der tudo errado, você ainda perdeu o imóvel. Então, são propostas diferentes. A mesma coisa é um fundo de papel. O que acaba acontecendo? Esse mesmo fundo foi do mercado pegar um CRI, pegar uma dívida para comprar esses imóveis de tijolo. Você acha que esse gestor desse fundo está pegando uma dívida para... Não, essa dívida vai dar mais lucro do que o meu imóvel. Não, essa não é a expectativa dele. A expectativa dele é que o imóvel dele dê mais lucro. Só que, evidentemente, ele tem alguns riscos de mercado. Porque se o inquilino dele, de repente, falir, ele perde aquele aluguel, ele, de repente, não consegue pagar aquela dívida, e aquela dívida retoma o imóvel dele e vende. Então, são propostas diferentes, com expectativas diferentes. Aí vem aquela ideia de diversificação. Se você diversifica, você consegue entender os seus objetivos, faz todo sentido. Agora, realmente, hoje, em novembro de 2022, quando você olha assim, o mercado, você vê muitas ações descontadas, porque as ações têm mais volatilidade. Isso é muito comum, porque ela não paga rendimento, não paga pelo menos constante. E principalmente as ações de properties no Brasil, elas não têm um histórico de pagamento de rendimento. Empresas de properties, empresas que são proprietárias de shopping, proprietárias de prédios e escritórios, elas não têm essa tradição de pagar rendimento. O objetivo delas é o ganho de capital, que nós chamamos de TIR, Então, ela foca muito na TIR. O fundo imobiliário não te paga o rendimento, aquilo gera uma estabilidade um pouco maior. Então você olha lá, você está muito descontado. O que é interessante? É o investidor conseguir, às vezes, o investidor que tem tempo para estudar, conseguir transitar entre os dois universos. Até porque facilita ele a fazer uma compreensão completa. Poxa, eu tenho aqui um fundo imobiliário, mas se eu tenho uma empresa de properties, por exemplo, eu tenho uma empresa de construção civil, eu começo a entender algumas dinâmicas que se eu tivesse só o fundo imobiliário, se eu só tivesse estudando fundo imobiliário, às vezes eu não consigo entender. Se eu tenho, por exemplo, uma empresa de construção civil, eu começo a entender com mais clareza por que um CRI é emitido. Quem que é o lastro daquele CRI? Porque eu começo realmente a ter essa compreensão completa. Eu gosto muito dessa ideia de o investidor conseguir transitar por vários universos, ter uma carteira diversificada, para ele poder entender o todo e não ficar, às vezes, numa visão muito simplista desse universo. Muito bom. Muito obrigado. Aqui, lastro é conhecimento, que a gente faz questão de levar para você. Continue acompanhando Fórum GRI de Fundos Imobiliários 2022, Clube FI sempre presente.